Talvez seja tempo para muitos de parar de correr, tempo de restringir as inúmeras atividades, as campanhas frenéticas, os compromissos inadiáveis e a agenda superlotada, para considerar a natureza das relações que temos estabelecido e mantido, o tipo de comunidade que temos construído, o meio social no qual temos criado nossos filhos e o legado que lhes temos preparado. Esta frase é deste livro, Icabod, de Rubem Martins Amorese, livro que eu li lá em 1993 e que quero trocar uma ideia com vocês a respeito do conteúdo que ele nos traz. Um conteúdo bastante interessante, é um livro que me levou a conhecer um pouquinho da sociologia da religião. Vem comigo. Então, Icabod, da Mente de Cristo à Consciência Moderna, ele foi escrito pelo Rubem Martins Amorese. O Rubem Martins Amorese, na década de 90, ele era, e acho que até hoje, se não me falha a memória, ele é presbítero na Igreja Presbiteriana lá do Distrito Federal, tá? E ele escreveu esse livro Icabod, que eu achei muito interessante pelo título, me chamou a atenção, e depois o conteúdo confirmou que ele realmente é um livro muito bom e que vale a pena ser lido e relido. Bom, Rubem Amorese, ele, como eu já falei antes, ele é autor, entre outros, dos livros Fábrica de Missionários, Louvor e Adoração, Liturgia, Meta-História, Icabod e Ponto Final. Destes, eu tenho um livro, aqui fala Liturgia, é Liturgia e Adoração, que era uma edição mais antiga. Meta-História eu também já li, talvez eu comente numa outra oportunidade, e o Icabod que a gente vai conversar hoje. Então, Rubem Amorese ele foi consultor legislativo, hoje ele é aposentado do Senado Federal, presbítero emérito da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília. Foi professor da Faculdade Teológica Batista de Brasília por 20 anos e presidente do Diretório Regional da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, tem uma vasta bagagem teórica como professor, como acadêmico, como docente na Sociedade Bíblica do Brasil, na Faculdade Teológica Batista. Então, uma visão mais reformada da fé cristã, como você já deve ter percebido. Sobre o livro em si, a gente pode destacar algumas questões do livro Icabod. Primeiro, o Rubem Amorese mostra 3 forças da modernidade e seu efeito devastador sobre a igreja. A primeira delas é a pluralização, a segunda é a secularização e a terceira é a privatização. A pluralização é justamente o efeito plural, a multiplicidade de opções e de situações que a igreja tem a possibilidade de verificar nas mais variadas formas e apresentações no meio evangélico cristão, principalmente. E ele usa o termo, o exemplo, como prateleira de supermercado, que antigamente você tinha, por exemplo, 1 ou 2 marcas de sabão em pó, hoje tem 4, 5, 10 marcas do mesmo produto. Então, essa é a questão da pluralização. O império das diferenças, segundo o Rubem Amorese trabalha no livro. Então, as várias denominações que foram surgindo no seio da igreja cristã evangélica por conta da modernidade nas últimas décadas. Antigamente tinha igrejas tradicionais, reformadas, depois veio as pentecostais, neopentecostais, e assim foi se pulverizando, foi se capilarizando a igreja na sociedade com as mais variadas linhas teológicas, os mais variados tipos e arcabouços de práticas, as mais extravagantes também possíveis que você possa imaginar. Depois ele fala da privatização, que é o império das indiferenças. Na questão da privatização, isso é muito forte na área de marketing. Quando ele trabalhou esse assunto no livro, ele focou bastante na questão de que o marketing já estava voltado para satisfazer o desejo e as vontades do indivíduo. Então, se você não se sente bem em determinado lugar, se você é confrontado com alguma coisa que não te agrada, você acaba indo para um lugar que te acolhe de uma maneira que satisfaça os teus desejos. No marketing isso era muito forte, porque você começa a perceber, por exemplo, que determinado produto ele aborda a questão, isso foi feito para você, é feito para você, você que é importante em detrimento das demais pessoas que estão ao seu redor. E por fim, a secularização, que o autor chama de um império dos sentidos. A secularização quer dizer que o profano, entre aspas, entra dentro dos meios ditos religiosos e o modifica.
Então, a gente tem um chamado, na época da década de 90, era muito forte, chamado New Age, ou Nova Era, que vinha com práticas espirituais estranhas ao que era praticado no cristianismo de então, e também questões assim que envolvem temas que não necessariamente faziam parte do sagrado, mas sim da sociedade, temas, pautas morais, como aborto, homossexualidade e essas questões de gênero, enfim, que hoje em dia também é bastante relevante. Então a igreja vê-se diante de uma nova realidade ameaçadora, mas que tem uma característica peculiar em comum, se você souber trabalhar também estes elementos, pelo menos no sentido em que os outros mostraram-se na história. Trata-se de mais de um aliado que oferece vários recursos considerados imprescindíveis para o avanço do Evangelho. Então, ao mesmo tempo que o Rubem Amorés ele trabalha a questão da pluralização, privatização e da secularização, ele entende também que essas ferramentas poderão ser utilizadas de uma maneira para que o Evangelho seja alavancado, né? De tal forma que, se há uma pluralização de várias denominações, aproveita-se essa oportunidade para se capilarizar então, na sociedade. Se o foco é no eu, trabalha-se essa questão da relação do eu com o sagrado, com a questão do pecado. Se a questão da secularização e as diversas formas alternativas, também fazer com que o Evangelho dialogue com as diversas camadas sociais e as diversas camadas, principalmente na área das ciências humanas, que é um possível diálogo na área da psicanálise, da psicologia, da psicoterapia ou de algumas outras terapias alternativas, desde que o Evangelho ele consiga manter as suas premissas fundamentais em relação à obra de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição na cruz por conta dos nossos pecados. E o autor também fala exatamente aí que mora o perigo ao criar uma nova atmosfera de possibilidades e realizações, tira a igreja a capacidade de discernir os acontecimentos à sua volta. O desafio é justamente ter um equilíbrio, ter o bom senso, ter a inteligência suficiente para lidar com essas situações, porque elas são inexoráveis, elas acontecem, elas vêm por modo de medidas institucionais, por governos ou por questões de pressão da própria sociedade que vai mudando com o tempo. E devagar, sem que a igreja perceba, muitas vezes essas mudanças elas vão minando as bases da comunidade até comprometer a sua identidade eclesiológica. Aí que mora o perigo, segundo o Rubem Amorés. Por isso que é importante você entender os movimentos sociológicos, culturais que ocorrem, e eles estão ocorrendo de uma maneira muito rápida, e procurar, talvez não é a questão de assimilar, mas entender e confrontar e reter o que é bom, como diria as escrituras, retendo o que é bom para procurar também conseguir diálogos, pontes de comunicação entre os sistemas de valores que vão se formando na sociedade. O livro tem cerca de 160 páginas, ele é dividido em 5 partes e 27 temas abordados. Eu vou abordar aqui a parte 3, 4 e 5 do livro. A parte 3 ela fala da modernização de Cabo Verde. Ela narra uma história fictícia de uma cidadezinha chamada Cabo Verde, me lembra da questão de Portugal. O autor traça uma rota de desenvolvimento da modernidade, onde aborda os temas da pluralização, privatização e secularização. Reforçando a pluralização, é um mundo onde há várias possibilidades de consumo e de mercado, sejam de produtos, ideias ou, no caso, de religiões e espiritualidade. A privatização é o mundo, é o indivíduo e tudo o que é feito para agradá-lo, e ele se torna o centro da cosmovisão moderna, o qual precisa ser atendido em suas idiosincrasias. Perde-se o sentido maior da coletividade em prol do individualismo. Você é o centro, tema extenuante explorado pelo marketing moderno. E a secularização, os valores tradicionais que normalizam nomos lei, né, normas. A sociedade perde em relevância e significado, principalmente aqueles envolvidos nas tradições ditas religiosas. A fé cristã torna-se apenas mais uma dentro do extenuante do mercado da fé, o qual ela ganha certa relevância por conta do seu sincretismo no mundo secular. A parte 4 fala da consciência moderna.
Para o autor, toda a sociedade corresponde a uma consciência. Ele introduz o conceito de modernidade e suas implicações para a sociedade. Extrapola o impacto da modernidade na igreja e os desafios que ela enfrenta diante desse sistema de crenças e de valores que questionam a sua autoridade. Então, o autor entende que a modernidade ela é um fator que questiona a autoridade da igreja, das instituições dito sagradas, as mais antigas, casamento, família, igreja, esse tipo de situação. Rubem Amorese propõe as crises da igreja frente à modernidade: crise de autoridade, crise doutrinária, moral, plausibilidade, memorização bíblica, contextualização bíblica e comunitária. Se fosse abordar aqui cada tema, a gente ia demorar muito. Não é o intuito desse nosso comentário aqui, é só apresentar a obra do Amorese para vocês. Então, mas ele fala dessa crise da autoridade da igreja, porque a igreja é confrontada então com seu nomos, com a sua autoridade no ambiente social. Ela já não é mais aquela normatizadora que era antigamente, porque tem outros meios, outros elementos, atores sociais que fazem também esse papel. Tem a questão doutrinária. E a questão doutrinária ela é muito complicada hoje em dia, principalmente no Brasil, por conta assim, dessa, como já comentamos, dessa miríade de igrejas dos mais variados tipos. Perde-se a identidade, porque a identidade doutrinária, eu diria, porque assim, antigamente você ia numa igreja luterana, se identificava, numa presbiteriana, uma batista. Depois começaram a vir as pentecostais, já com seu modo de ser bem diferenciado. E as neopentecostais que viram um caos total. Então, às vezes, a gente não consegue identificar mais alguma coesão doutrinária. É muito parecido, até inclusive, com os partidos políticos, que apresentam ter uma certa ideologia, mas, no fim, há os interesses individuais que se sobrepõem à ideologia partidária. Assim, há algo semelhante acontece também com a questão da doutrina da igreja. Tem a questão da moral, da plausibilidade, se a igreja ela é plausível, ela é verossímil dentro do contexto social. Tem a questão da memorização bíblica, porque hoje em dia as pessoas leem pouco, memorizam muito menos, estão muito mais a serem receptoras, pouco transmissoras, e às vezes as que são transmissoras carecem de uma certa autoridade, plausibilidade bíblica também. Dificuldade da memorização bíblica é algo assim que a gente precisa trabalhar, não para criar elementos automatizados de memorização bíblica, mas sim para que a palavra de Deus, ela, uma vez na nossa mente, ela trabalhe no nosso coração também. E a contextualização bíblica e comunitária. Esse é um dos desafios, e eu vejo que a igreja tem avançado bastante nesse ponto da contextualização. Porque, como nós já comentamos também, as coisas mudam muito rápido e vão acontecer numa velocidade rápida a nível de internet, de redes sociais, e a igreja tem procurado acompanhar aí essas variações de comportamento, de visão de mundo, sem perder a essência, que é fundamental. Principalmente na cosmovisão comunitária. A tendência nossa de se isolar, a igreja precisa resgatar essas vivências comunitárias que acabam assim contribuindo para o crescimento maduro de uma comunidade saudável. E a parte 5, que eu destaquei do livro também, são as soluções que o autor propõe. Rubem Amorese entende que a comunidade chamada igreja deve manter seus princípios e adaptar-se à modernidade sem perder a essência. O título do livro aparece nessa parte e significa que mesmo quando aparentemente a glória do Senhor parece não mais ser relevante na sociedade, cabe à igreja procurar, com a graça do Espírito Santo, manter viva a chama da esperança, da comunhão, da comunidade cristã que vence o mundo secular. Icabode, o título que o autor então escolheu para o livro, se refere a uma passagem de 1 Samuel, no capítulo 4, no qual o povo de Israel eles perdem a arca da aliança para os seus inimigos, e a arca da aliança era o símbolo era um dos símbolos da presença de Deus, do pacto de Deus com o povo de Israel, e a arca da aliança acaba caindo na mão dos inimigos. Nasce uma criança e dá-se o nome a essa criança de Icabode, que quer dizer fosse a glória de Deus. Então o título do livro vem por aí. Por fim, Amorese chama a atenção para que a igreja dê uma ênfase na aliança entre Deus e o homem na pessoa de Jesus Cristo.
Essa aliança, segundo o autor, faz com que o homem haja no âmbito pessoal e individual, na família e na igreja, como agente da sociedade frente à modernidade. O caminho é estreito, mas leva à vida eterna. Então, super recomendo. Tem um livro atualizado, a versão mais nova desse livro, que o Rubem Moraes trabalha a questão da modernidade. Eu lembro que este livro também me levou à reflexão de Romanos, quando Paulo fala para que a gente não se conforme com este mundo, mas que a gente seja transformado pela renovação da nossa mente. Então é um livro muito, muito bacana, assim, que te dá vários insights. Também, como eu disse, ele me levou a entender um pouquinho mais sobre sociologia da religião, inclusive de um autor secular chamado Peter Berg, o do Céu Sagrado, eu acabei lendo por conta do livro do Icabod, que o Rubem Moraes escreveu. Ele também recomenda o Peter Berg, eu acabei lendo esse livro. Então vale a pena, pessoal, para você entender um pouquinho dos impactos da modernidade, da consciência moderna na vida cristã, na igreja, e a gente poder, no caso assim, responder a esses desafios de uma maneira sóbria, lúcida e inteligente para a honra e glória do Senhor. Um abraço, obrigado pela tua companhia e até a próxima.